Queridos amigos e irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos transmitir aqui da nossa casa Miguel Arcanjo essa exposição doutrinária e convido a todos a nos acompanhar. Iniciamos com uma prece, rogando ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais dessa casa que nos auxiliem sempre derramando as bênçãos do conhecimento e do esclarecimento sobre nós, nos capacitando à vida digna, em nome de Jesus, na cena do progresso, da caridade e do amor. Que possamos passar por esse momento de provas e desafios com muita coragem, com muita fé no futuro e com muito auxílio de nossos amigos espirituais, amparados em nossa fé e em nossa vontade de trabalhar. Muito obrigado, Senhor, e assim seja. Gostaria de conversar com todos, então, nessa noite, sobre uma questão fundamental que nesses dias aparece de forma inequívoca em nossas vidas. É a questão do conhecimento, do esclarecimento, da necessidade que nós temos de evitar as confusões, as más interpretações e, obviamente, darmos vazão às vozes superiores e ao conhecimento que nos leva à felicidade e ao progresso. Nesse livro, Estude Viva, Emmanuel, através de Francisco Xavier, nos fala da escola da alma. E quando nós nos referimos a esse termo, obviamente estamos falando de um processo pedagógico, de um processo educacional. Sabemos que Jesus é o educador por excelência até hoje. Em Lucas, por exemplo, diz que Jesus, em um sábado em Nazaré, ele participou de uma assembleia de fiéis, lendo uma página de Isaías para a edificação dos ouvintes e, obviamente, provocando e gerando um debate e provocando uma acirrada discussão. Jesus constantemente endereçava a palavra ao povo, tanto nas praças quanto nas próprias casas em que ele visitava. Lembramos também que no dia do Pentecostes, mensageiros sublimes se utilizaram da mediunidade dos apóstolos para falar em diversas línguas, para instruir a multidão sobre os assuntos da espiritualidade superior, não é? Também temos a narração de um espírito amigo que chega até Filipe, pedindo a gentileza de acompanhar um alto funcionário etíope em sua jornada, para que ele pudesse ler em comunhão certas passagens das Escrituras, pois ele queria compreender melhor. As cartas de Paulo, nós vamos lembrar também, eram lidas, eram trocadas nas comunidades. Para quê? Para a elucidação dos povos, das pessoas, eram lidas nos centros de cultura evangélica nos tempos apostólicos. E isso tudo, meus amigos, nada mais é do que a pedagogia de Jesus. Então, hoje em dia, nada mais justo que nas nossas casas espíritas, que revive esse cristianismo puro, sustentemos esses estudos sistemáticos, que são destinados a clarear o pensamento religioso e a traçar as diretrizes para a nossa vida espiritual. Essa é a pedagogia de Jesus. Nós vamos ler lá no livro Estude Viva, de Emmanuel, que ele diz o seguinte: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior, ao lado, porém, das instituições que visam a essa especialização profissional e científica, na qualidade, encontramos no templo espírita a escola da alma, ensinando a viver. Então, Emmanuel nos conclama a essa nova instituição, a esse novo educandário, que é não apenas técnico, científico, intelectual, mas se configura como uma escola da alma. Qual é a necessidade que nós temos de buscar o conhecimento? Na questão 115, os espíritos trazem a resposta a Kardec sobre se os espíritos foram criados uns bons e outros maus. E os espíritos nos respondem que nós fomos criados simples e ignorantes. Isso é, sem saber, sem conhecimento. A cada um Deus deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Através do quê? Pelo conhecimento da verdade, para aproximar os homens uns dos outros.
Então é nessa perfeição que se encontra a pura e eterna felicidade, segundo os Espíritos nessa questão. E passando pelas provas que Deus impõe a cada um de nós, é que adquirimos esse conhecimento. Alguns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa até a meta que foi assinalada, só que outros suportam murmurando, reclamando e pela falta em que desse modo eles incorrem, permanecem um pouco mais afastados da perfeição e dessa prometida felicidade. Qual é que é o objetivo do conhecimento? O conhecimento nos leva a uma elucidação melhor da vida, dos nossos rumos e das possibilidades. Mas nós também encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 780, essa elucidação, porque Kardec pergunta como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. E a resposta é que fazendo compreensíveis o bem e o mal. E aí o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então eu vejo que quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos compreensíveis as questões morais e filosóficas, nós podemos diferenciar o bem do mal. E aí o livre-arbítrio do homem dá a liberdade de escolher. Né? Lembrando que lá na questão anterior, na questão 115, a gente pode se demorar na perfeição ou avançar mais rapidamente. Se a gente consegue compreender a diferença entre o bem e o mal, o nosso livre-arbítrio pode escolher por um caminho mais rápido. E Joana de Ângeles também nos alerta num livro chamado Alerta, de Edivaldo Franco, que o estudo é trabalho do espírito para empreender a apreciação ou análise de certa matéria ou assunto especial, adquirindo conhecimento. E nos convida ou convoca Joana de Ângeles: estuda a doutrina espírita e estuda-te, ou seja, estuda o homem, estuda a si mesmo, a sua questão espiritual, a sua questão material, perispiritual e a sua questão moral. E vejam que o estudo é o trabalho do espírito. Então, qual é que é a maneira mais rápida de nós adquirirmos o conhecimento e atingirmos essa perfeição mais rapidamente? Nos diz Joana de Ângeles, através do estudo, e esse estudo constitui o trabalho do espírito. E por que o trabalho se impõe ao homem? Essa é a questão 676 do Livro dos Espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Nos diz os Espíritos que, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. E, por isso, é que seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar depende do seu trabalho e de sua atividade. Portanto, o que é o trabalho? Qualquer atividade útil em nossas vidas espirituais e corpóreas. Esse trabalho é o aperfeiçoamento através da inteligência. Então, o espírito criado simples e ignorante, não ignorante no sentido de burro, mas ignorante no sentido de não saber tudo ainda. Qual é que é a meta do homem? É atingir a perfeição. Mas atingindo a perfeição, ele precisa conhecer todas as ciências. E para conhecer todas as ciências, para conhecer todas as filosofias, digamos assim, ele precisa trabalhar. Esse trabalho é o que predispõe ao aperfeiçoamento da inteligência. E Deus nos deu essa capacidade de trabalhar, e o trabalho se impõe de forma mais ostensiva enquanto estamos encarnados, e, portanto, um dos pressupostos da encarnação é essa possibilidade de desenvolvermos a nossa inteligência. Porque o objetivo da encarnação ela é dupla. Nós vamos encontrar isso no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 3, na primeira parte, em que o objetivo da encarnação ela é dupla, ela é necessária ao duplo progresso moral do homem. Qual é que é esse duplo progresso moral do homem? O progresso moral e o progresso espiritual. Quando é que se dá um e o outro? A encarnação ela é necessária para esse duplo progresso. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si, porque a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Vejam que o homem se desenvolve
intelectualmente através do trabalho, através do estudo, através da prática. Se o homem vivesse isolado, não haveria vícios nem virtudes. Ele ia se preservar pelo isolamento. O bem iria se anular por si mesmo. Mas nós não vivemos isolados. E é a partir do nosso desenvolvimento social que o progresso moral vai se desenvolver pela necessidade recíproca dos homens, onde nós precisamos exercitar o amor à caridade, a fraternidade. Não apenas o progresso intelectual pela minha atividade obrigatória no trabalho individual, mas também, do outro lado, o progresso moral pela atividade social, fraternal que desenvolvemos em relação uns aos outros, desenvolvendo esse amor, a fé e a caridade que nos aproxima uns dos outros, nos ajudando mutuamente. Esse é um princípio fundamental da educação, de desenvolver o conhecimento através das relações sociais, pois nós só vamos poder crescer quando nós conseguirmos verificar que essas relações vão trazer um bem, vão trazer um desenvolvimento tanto científico, intelectual e moral, não apenas para nós, mas para todo o entorno, e que isso possa se estender a toda a humanidade. E a Escola da Alma vai ocorrer aqui dentro da Casa Espírita, por quê? Porque a finalidade da doutrina espírita é despertar na humanidade as forças do bem. A doutrina espírita veio completar a obra de Jesus e veio regenerar os homens, tentando ligar o mundo visível ao invisível, preservando a terra para a verdadeira fraternidade. Esse é um dos pressupostos que a gente encontra no que é o Espiritismo e no livro do Aurélio Valente também. E, portanto, nós vamos desenvolver essa nossa capacidade de pensar e de nos aproximar uns dos outros através do amor e da fraternidade, justamente nesse dia a dia de embates físicos, corpóreos, durante a encarnação. É o apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que vai nos explicar que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então veja que quando nós somos criados simples e ignorantes, e Deus nos dá a possibilidade do trabalho, do estudo e da convivência para atingir a perfeição, não é a perfeição absoluta de chegar até Deus, mas como nos diz o apóstolo Paulo, gravitar para a unidade divina. Nós estamos constantemente em busca da perfeição, de uma perfeição relativa que nos vai fazer crescer em direção a Deus, em direção à felicidade e ao progresso moral, que é a meta para a humanidade. E Paulo ainda continua, nos diz como é que nós podemos atingir essa perfeição relativa. 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E existem 3 coisas opostas a essa nossa caminhada: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então vejam que nós precisamos desenvolver em nós os princípios fundamentais da justiça para vivermos em fraternidade, em comunhão, de amor e caridade com o próximo. Nós precisamos desenvolver o amor este que é a linha mestra dos ensinamentos de Jesus. E a terceira coisa é a ciência, ou seja, nós precisamos continuar a conquista do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, intelectual, que vai nos aproximar não apenas da perfeição relativa corpórea nesse planeta e nesse mundo, no universo, mas também vai fazer com que nos aproximemos da compreensão dos verdadeiros sentimentos fraternais entre os homens. Lá no livro que é o Espiritismo, Kardec vai com muita propriedade resumir o Espiritismo como a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Portanto, a doutrina espírita, continuando os ensinamentos de amor de Jesus, vem nos legar também o aprendizado e a busca do conhecimento pela filosofia e pela ciência, pelos conhecimentos científicos, pelo estudo da natureza
das coisas, dos corpos e do destino dos espíritos. Se nós conseguirmos desenvolver esse conhecimento, essa capacidade da busca do conhecimento, nós estaremos atingindo o objetivo de Emmanuel sobre a escola da alma. Claro que é um combate longo, é como se combate uma epidemia, uma pandemia para ficar na moda. Pode ser longa, mas não é impossível, não é? Uma grande trabalhadora do movimento espírita, Cecília Rocha, que começou com a educação de crianças e jovens e depois propôs o estudo sistematizado da doutrina espírita para todo o Brasil, para os adultos, no livro Educação com Jesus, nos diz que o maior desafio da educação é ensinar a pensar. Nós precisamos desenvolver o que Kardec nos trouxe como a fé raciocinada. Então, compreendemos a nossa necessidade de adquirir o conhecimento moral e intelectual para conseguirmos a meta primordial, que é gravitar em direção à unidade divina. Continua Emmanuel no livro Estude Viva sobre a Escola da Alma, quando diz que nós não vamos alcançar a libertação verdadeira se nós não abolirmos o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E é forçoso observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque a luz do Espírito ela não se transmite por osmose nem por imposição, ela se transmite através da compreensão e através do trabalho árduo e profundo, sistemático, na direção do esclarecimento e da compreensão através da fé raciocinada sobre as nossas origens, nosso destino e as relações que temos uns com os outros, tanto encarnados como desencarnados. Quem aspire, conclui ele, quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Portanto, quando Emmanuel nos convida a pensarmos e refletirmos na doutrina espírita e na casa espírita como a escola da alma, não é apenas a escola intelectual, científica, mas a escola que nos ensina a viver. Porque como nós não morremos, apenas deixamos o nosso corpo nesse planeta que nos foi emprestado para justamente esse trabalho de burilamento, quando voltamos ao mundo maior, nós levamos esses conhecimentos adquiridos em nossa memória, em nosso perispírito, e vamos continuar a gravitar em direção à unidade divina na velocidade que nosso livre-arbítrio determina, pela nossa capacidade de compreensão da doutrina de amor de Jesus e colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, através da paciência, da bondade, do amor, da simpatia, da forma como nós interagimos no nosso dia a dia. Portanto, a escola da alma não é simplesmente a escola tradicional que nos obriga a um currículo estático, mas aquela que nos convida a refletir sobre o amor, sobre a bondade, sobre a fé raciocinada. E nos ensina a viver, porque nós vamos conseguir a felicidade almejada através da nossa capacidade de viver bem. E viver bem nesse mundo é compreender as nossas relações uns com os outros, que só pode ser de amor e de caridade. Meus amigos, o que nos resta nesse momento é agradecer ao Pai, agradecer a Deus e a Jesus pelas oportunidades que a doutrina espírita nos coloca em nossas vidas. Vamos aceitar o convite e convocação de Jesus para o estudo sistemático e aprofundado das profundas relações da nossa vida em relação ao plano maior. Vamos compreender essas relações e vamos nos entender como um ser triuno, como nos diz Joana de Ângeles, através da sua psicologia, para que possamos atravessar esse momento de desafios e de crise saindo maiores, saindo com uma conquista em relação a nós mesmos, como nos diz Joana de Ângeles, estuda a doutrina espírita e estuda-te,
porque nós vamos nos compreender e podemos colocar em prática o ensinamento do dia a dia. Agradecemos aos benfeitores amigos e dirigimos uma prece a todos aqueles que encontram-se nos seus lares neste momento de confinamento, de retiro, em que estamos voltados para nós mesmos, e vamos aproveitar esses momentos para refletir sobre nós, a nossa família, nossa relação com o trabalho, nossa relação com o mundo, com a natureza, nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso próprio coração. Que Jesus nos ampare e nos guie nessa jornada e que possamos sair vitoriosos em direção à felicidade e ao amor. Muito obrigado, Senhor.